ato de submissão e de resignação. Quando nos acontece algum motivo de aflição, se lhe procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que é consequência da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou então de uma ação anterior. Em qualquer desses casos, não devemos nos queixar senão de nós mesmos. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, ou é uma prova para a existência atual, ou uma expiação de falta de uma existência anterior. Nesse último caso, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o mal presente, e não as consequências posteriores favoráveis que a nossa aflição possa ter. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios empregados para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus e suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que se possam aplicar a nós estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Queridos amigos e amigas, nós estamos de volta para examinar mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que fazemos e que antes era no seu formato presencial e por razões óbvias, por demais conhecidas, agora está no formato virtual. O estudo que estamos fazendo se localiza no dia de hoje, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 30, 31, 32 e 33, que é, ainda dentro do tópico Preces Espíritas, capítulo 28, subtema ou subitem Preces para si mesmo, e o capítulo, o trecho, Ato de submissão e de resignação. Bem, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, quando tentou estudar a criatura humana e entender o ser humano do ponto de vista da sua vida interior e do seu comportamento, na sua genialidade, ele localizou o inconsciente e as motivações do inconsciente responsáveis pelas atitudes e pela forma de funcionar do ser humano. Mas na teoria, o princípio do prazer, Freud estabeleceu que o ser humano essencialmente busca o prazer e foge do sofrimento. E essa é a mentalidade freudiana. Mentalidade essa que mesmo depois, quando ele elaborou o tópico além do princípio do prazer, onde ele considerou a possibilidade de haver uma pulsão dentro do indivíduo que ele chamava pulsão de morte, que fazia o contrapeso, que contrabalanceava a pulsão de vida, que é essa pulsão que busca a vida, busca o prazer, que é a libido na conceituação freudiana, O impulso, portanto, da libido, que não apenas tem a conotação erótica da sexualidade convencional, mas que busca o prazer no sentido geral mais amplo da palavra. Daí, Freud estabelecer que o ser humano busca o prazer, sempre afasta-se da dor. E mesmo com a pulsão chamada de morte, que seria o aspecto psíquico que caminha ou que impulsiona a criatura para a destruição de qualquer sorte, ainda assim, o psiquismo humano é compreendido por esse grande homem e grande intelectual, autor da psicanálise, como um movimento que busca sempre a satisfação pessoal e foge da dor e foge do sofrimento. Não haveria nenhum sentido, do ponto de vista da mentalidade freudiana, buscar a dor, por exemplo, e se afastar do prazer. Não há nenhum sentido, não há nenhuma lógica, nenhuma coerência, e de fato há algum sentido para a gente concordar, em parte, com esse aspecto. Não obstante, é uma visão, está fundamentada, aliás, está subordinada em uma visão essencialmente materialista. Mas a psicanálise sempre ficou espantada, ficou um pouco constrangida, um pouco embaraçada, ficou um pouco confusa e sem conseguir entender, compreender direito e dar conta de algumas manifestações humanas,
algumas realidades humanas. Para a psicanálise sempre foi estranho, sempre soou estranho, sempre mobilizou, sempre gerou uma certa perturbação, sempre provocou um certo desconforto a realidade, por exemplo, de mártires e de santos. Quando esses homens e mulheres, por exemplo, estavam em sofrimentos profundos e exaltando a vida e alegres e parecendo até bem dizer o próprio sofrimento. A psicanálise e os psicanalistas, quando se deparam, por exemplo, com a vida de Francisco de Assis, não conseguem explicar do ponto de vista psicanalítico aquela realidade. São Francisco de Assis, no auge dos sofrimentos, nas dores quase inenarráveis e exaltando a vida, cantando a vida e homenageando a irmã dor e a irmã morte. Ou então, quando nós examinamos, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo sendo apedrejado vivo quase até a morte e exultando de alegria, não se consegue compreender do ponto de vista psicanalítico aquelas manifestações como sendo algo normal, senão diagnosticadas como sadismo, um masoquismo, distúrbios psicóticos ou neuróticos graves, que é assim que a psicanálise vê normalmente esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, mas não consegue explicar de maneira total esses homens e mulheres, alguns dos quais demonstravam aparentemente condutas psicológicas não necessariamente alienadas, mas que lidavam com o sofrimento de uma forma totalmente diferente. A verdade é que o sofrimento sempre foi uma inquietação da criatura humana. Sempre o ser humano refletiu sobre o sofrimento e sempre a interrogação por que o sofrimento, o porquê do sofrimento norteou e acompanhou ao longo dos tempos a criatura humana. O sofrimento sempre instigou a criatura humana para entendê-lo, sempre foi um tema desafiador, sempre foi um tema difícil de esquadrinhar. O sofrimento, portanto, tem essas nuances, né? Inquietou a grande parte dos filósofos, dos pensadores, que não sabiam, às vezes, lidar, que nem sempre tinham condição de lidar, de entender, por exemplo, a realidade do sofrimento, como o sofrimento se pautava, né? Qual é o sentido do sofrimento na vida humana, o porquê da criatura sofrer, né? O porquê nós sofremos. Essa é uma grande questão, é uma grande pergunta que foi levantada ao longo de épocas, que varou a história, que atravessou tempos, e de tempos em tempos pensadores, intelectuais se perguntam por que o ser humano tem que sofrer, por que a criatura sofre, qual é o sentido do sofrimento. O fato que o sofrimento existe, que o sofrimento está aí, é um fato, é inerente à criatura. E esse sofrimento está apresentado na própria vida. A própria vida, com seu crescimento, modificação física, desenvolvimento corporal, alteração molecular, envelhecimento, a vida exige esforço, e esse esforço é uma espécie também de sofrimento. O sofrimento está inerente na própria vida. E mesmo se a gente considerar que a gente tenha se a gente, por exemplo, tivesse, nem é que tem, mas mesmo que a gente tivesse todo um acervo para evitar os sofrimentos materiais, os sofrimentos físicos, evitar anestesiar com recursos que a medicina hoje tem, com recursos variados que a ciência avançada tem, mesmo que a gente pudesse evitar qualquer tipo de dor física, como evitar as dores morais, os sofrimentos morais, aqueles que abatem a alma, que afetam o moral, que afetam a dimensão emocional da criatura. Como entender, por exemplo, o sofrimento? Como evitar completamente? Ainda que a gente leve em consideração as medicações psiquiátricas, todo mundo sabe, especialmente aqueles que tomam medicação ou os especialistas da área, que as medicações psiquiátricas não isentam as pessoas do desconforto. Isso seria deixá-las num estado de anestesia absoluto, ou a não ser que induzisse a pessoa a um coma, a um estado de total inconsciência da vigília, né?
total falta de consciência objetiva da realidade, né? Para a pessoa ficar anestesiada. E esse não é um estado normal, um estado esperado, um estado convencional, porque se anestesia a respeito da dor, também anestesia a respeito de qualquer experiência humana, de qualquer satisfação, de qualquer vivência do ponto de vista sensorial e do ponto de vista emocional. Então, somente assim, porque as medicações psiquiátricas, na verdade, alteram o humor do paciente, por exemplo, o antidepressivo, né, em relação à depressão, altera o humor para que a pessoa não sinta ou não se ressinta tanto em função do humor deprimido, por exemplo, ou de um cansaço excessivo que uma depressão provoca, ou do sono alterado que, às vezes, uma ansiedade provoca. Mas as angústias, as inquietações, as questões que o sujeito passa, a medicação não pode bloquear por completo. Porque como são questões da alma, não é a matéria que vai bloquear por completo, ainda que um estímulo material, bioquímico, possa fazer com que a pessoa tenha as suas dores amenizadas, especialmente quando determinados sofrimentos se derivam de alterações na bioquímica cerebral, então ajustando a bioquímica cerebral, muito bem, mas todo mundo sabe, o paciente psiquiátrico sabe, que alivia determinados a agudização de determinados processos, mas não resolve as questões interiores que a pessoa não resolveu. O que significa dizer que aquela dor que não é do corpo, aquela dor que é essencialmente da alma, continua havendo, ainda que de maneira mais administrável, de maneira mais controlável, de maneira mais possível de ser regulada, mas ainda assim aquela situação ali existe. Então, isso nos dá uma ideia de que o sofrimento é um fato, de que o sofrimento existe, é inevitável, é impossível simplesmente a gente desconsiderar a existência do sofrimento. Num sentido budista mais profundo e mais amplo, nós podemos dizer, inclusive, que o sofrimento é inerente à própria vida no sentido mais amplo da palavra, porque tudo no mundo são esforços. Cumprir horário, chegar no horário, sair no horário, honrar com os compromissos, atender, ser atendido, se movimentar, se deslocar, comprar, gastar, receber. Tudo isso são esforços. E entrar na cozinha, fazer uma comida, depois a comida é prazerosa, mas até fazer tem esforços. Tudo no mundo material são esforços. Portanto, esses esforços são uma forma de sofrimento. Se a gente pensar aqui no sentido mais amplo da palavra, né? O budismo é que diz muito isso, que tudo é sofrimento. Tudo é sofrimento nesse sentido, porque tudo do ponto de vista do mundo material são movimentações que exigem, que desgastam de alguma sorte, que movimentam energia, né? E que Jesus sabia disso. Quando estabeleceu que no mundo só teríamos aflições. Disse ele, no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que significa dizer que o mundo, que a gente não está no mundo para negar o sofrimento. A gente não está no mundo para fazer de conta que o sofrimento não exista, porque negar o sofrimento não é diminuí-lo, pelo contrário, negar o sofrimento é deixá-lo afetando a nossa vida e ele fica contribuindo, influenciando a nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta. Jung tem uma frase muito bonita que Joana de Ângeles coloca em um dos seus livros, Plenitude, que ele diz mais ou menos assim, o ocidental tenta suprimir o sofrimento por remédios, o oriental tenta reprimi-lo ou superá-lo através da meditação. Mas o sofrimento não deve ser nem reprimido, nem suprimido, mas deve ser superado através do enfrentamento. E somente suportando-o é que o indivíduo diminui a sua própria carga e o supera. É interessante essa colocação de Jung, essa colocação profunda de Jung, porque suportar não é necessariamente vitalizar, alimentar, valorizar, aumentá-lo, não é. Enfrentar o sofrimento é tomar consciência dele. E à medida que a gente toma consciência do sofrimento, em vez de sofrer mais, a tendência é que o sofrimento diminua de intensidade. O sofrimento que não é conhecido, que é negado, afeta as nossas vidas. Então, isso é interessante porque Jesus falou isso e no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o que
significa dizer que a ideia básica aqui é que o sofrimento faz parte da vida. E se faz parte da vida, a questão que a gente levanta, que alguns já levantaram, é o seguinte: se Deus existe e a criatura humana sofre, como é que a gente concilia Deus, que é infinitamente bom, com o sofrimento da criatura humana? Tanto é que esse raciocínio levou muitos intelectuais a dizerem que Deus não existe. Porque se Deus existe, não haveria sofrimento. Já que, se Deus existe, o conceito de Deus é que Deus é bom. Se Deus é bom, não deveria... Por que existe o sofrimento, se o Deus é infinitamente bom? Essa equação nem sempre consegue ser fechada do ponto de vista geral. E por isso, se o mundo é injusto, se as criaturas sofrem, então Deus não existe. Essa foi a conclusão de muitos pensadores. Os bons espíritos, no entanto, através da doutrina espírita, vêm nos oferecer uma visão sofisticada, uma visão profunda, uma visão mais amadurecida a respeito do sofrimento. Os espíritos chegam a dizer que não houvesse o sofrimento, haveriam dois fatores que estariam atuando na nossa vida. Primeiro, uma anestesia nossa, que seria prejudicial. Imagine você ter um problema de saúde sério e você não sentisse dor. Você nem buscaria ajuda por causa de uma anestesia, você não sentisse nada, dor nenhuma. Uma anestesia que seria prejudicial. Uma anestesia que causaria mais malefícios a você. E o outro lado, o outro problema é o seguinte: se não houvesse dor, se nós não sentíssemos dor, a gente ainda estaria no tempo das cavernas. Estaríamos na barbárie, em tempos primitivos. Daí as provações, conforme o Espiritismo vem dizer, tem um sentido. Tem um sentido profundo à criatura humana. Tem um sentido de fazê-la amadurecer, de fazê-la crescer. Não sofrer por sofrer, mas naturalmente que o sofrimento sempre convida a criatura a mergulhar no seu mundo interior, a viajar para dentro, mesmo que de maneira depressiva inicialmente, mesmo que de maneira triste, para depois entender-lhe o significado, compreender-lhe as nuances. Mas o sofrimento tem o potencial de fazer a criatura se interiorizar de tal forma que talvez ela não fizesse isso de uma forma normal, de uma forma convencional. Quase sempre a gente não mergulha no nosso mundo interior quando tudo vai bem com a gente, quando tudo sorri para a gente, quando tudo parece estar muito bem conosco. Quase sempre a gente não se sensibiliza para as realidades internas, as realidades legítimas do mundo interior e, portanto, do espírito imortal, do mundo espiritual também, que está fora, porque está dentro também. Quase sempre a gente não elabora, não significa de maneira profunda essas coisas, mas a verdade é que somente viajando para dentro é que a criatura se ilumina, que a criatura começa a produzir luz no seu mundo interior. E essa luz que a gente carrega no mundo interior é que a gente vai, de alguma forma, irradiar para fora com aqueles com os quais a gente trava contato. Daí, essa é a razão de a gente dizer que o sofrimento tem um sentido do ponto de vista espírita, tem um significado importante que vale a pena a gente aqui meditar, que vale a pena a gente aqui tentar equacionar. E esse significado, os espíritos dizem a Allan Kardec que são ou em provas ou em expiações. Allan Kardec, no texto que a gente leu, chega a dizer que as expiações têm a ver com débitos do passado que o espírito vem para corrigir determinados problemas e faltas do passado. São os débitos que a gente acumula, adquire, etc., que a gente vem em expiação. Essas expiações podem aparecer também em forma de prova, em forma aqui geral, que de alguma forma, porque expiações e provas se misturam, mas, de maneira geral, as expiações têm a ver com débitos do passado, que a gente agora está regularizando na vida presente, através do sofrimento que a gente não provocou. E as provas são ocorrências que não tem a ver necessariamente com um passado equivocado, mas tem a ver com escolhas que o espírito faz para poder progredir, para poder evoluir, para poder avançar, para poder se melhorar como pessoa. Porque o ser, quando olha as coisas antes de reencarnar, por exemplo, ele vê como espírito. E o espírito vê as coisas de uma forma diferente, como nós vemos, dominados pelo ego. O ego dominador é que não aceita nenhum tipo de sofrimento.
Mas o ser espiritual muitas vezes escolhe determinadas dificuldades que vão fazer com que ele cresça, com que ele amadureça com aquelas limitações, ou que evite que ele se comprometa mais, que ele se problematize mais. Eu me lembro de um caso muito conhecido da obra de Chico Xavier, está narrado inclusive em lindos casos de Chico Xavier e Ramiro Gama, ou também Chico de Francisco de Adelino da Silveira, que fala que Chico Xavier conheceu um menino que era cego, surdo, mudo e que não tinha os dois braços, e ele teve um problema nas pernas e uma gangrena. E os médicos resolveram o problema nas pernas dele, amputar as pernas. Então ele ficaria sem os dois braços, sem as duas pernas, cego, surdo, mudo. E um companheiro de Chico Xavier disse que ficou tão estarrecido com aquilo que vai arrancar ainda as pernas, vai retirar as pernas dele por causa da infecção. Ele vai ser praticamente um animal que não se comunica com o mundo exterior. Chico virou para Chico e falou: Chico, não seria melhor aplicar uma injeção letal? Adotar uma eutanásia? E Emmanuel, o espírito nobre, guia de Chico Xavier, apareceu e disse assim: diga ao nosso irmão que esse nosso amigo aí, um menino de 10 anos de idade, esse nosso amigo aí se suicidou nas últimas 10 reencarnações. E agora, que ele já faz mais ou menos uns 10 anos, ele procura um lugar alto para se jogar. Ele procura um local alto para se atirar e se matar mais uma vez. Então, retirar as pernas dele, do ponto de vista dos médicos, é uma bênção para ele. É uma medida salvadora para ele permanecer alguns anos mais no corpo, para diminuir o condicionamento suicida que ele traz. Ele traz um condicionamento suicida tão forte que ele volta e aí vem a tendência ao suicídio. Diante dos problemas, vem a tendência ao suicídio. E aí ele se mata, ele se mata, ele se mata. E assim foi nas últimas 10 encarnações. E agora ele veio com todas essas limitações para ficar mais tempo no corpo e poder, na matéria, ficando no corpo, diminuir o condicionamento suicida que ele trouxe das últimas 10 existências corporais. Olha só. Olha só, então a gente vê aquela medida, a gente vê que tragédia. E às vezes o mundo espiritual superior está, que bom que ele está ali limitado naquele corpo defeituoso, porque essa é a terapia para curar o espírito. Para curar o espírito. Às vezes uma mazela, um transtorno, uma anomalia, uma deficiência física ou mental, para nós é uma tragédia, mas para o mundo espiritual é a terapia que vai curar o espírito. Olha só. Então, provas e expiações, as expiações do passado e as provas são escolhas que o espírito faz para o futuro. Mesmo não tendo erros ou débitos do passado, o espírito escolhe para progredir, para amadurecer. Porque, na verdade, seja em expiação, seja em prova, o espírito está amadurecendo. E o objetivo é justamente amadurecer o espírito. É trabalhá-lo para que ele se torne cada vez melhor. Esse é o sentido mais profundo, seja no espírito que está expiando e, portanto, resgatando débitos do passado, seja no espírito que está passando por uma prova, está sendo provado, portanto, testado nas suas virtudes, nas suas imperfeições, para poder progredir, para poder se desenvolver. Então, tudo isso tem a ver, portanto, com esses desafios, com essas experiências, com essas ocorrências aí que dizem respeito às nossas vidas. O sofrimento, portanto, tem essa finalidade essencial de trabalhar o ser, no atrito com o sofrimento, seja o sofrimento material, seja o sofrimento psicológico, moral, o indivíduo amadurecer com as experiências desconfortáveis, né? Amadurecer com os erros, amadurecer com a experiência que faz ele, de alguma forma, rever a sua própria vida, no atrito com o sofrimento, desenvolvendo sensibilidade, desenvolvendo empatia em relação ao próximo, né? A afetividade, altruísmo em relação ao próximo, tudo isso tem a ver com essa experiência que convida o ser ao desenvolvimento dos valores, né? O aprimoramento do seu caráter. Esse é o objetivo maior, e por isso Allan Kardec vai dizer que boa parte dos sofrimentos nossos tem a ver com as imperfeições que a gente traz. Olha só que coisa interessante. Ou seja, o sofrimento é gerado pelas imperfeições. As imperfeições que a gente tem acarretam sofrimentos. Sofrimentos que a gente já carrega no mundo íntimo e que gera, com as próprias imperfeições, sofrimentos ao redor, na conduta
e com aqueles com os quais a gente trava contato. Não precisa ir muito longe não. Por exemplo, um alcoólatra, ele traz uma tendência ao alcoolismo. Essa tendência, em si mesma, já gera sofrimento para ele. E esse comportamento do abuso da bebida alcoólica, na relação com a bebida de maneira disfuncional, gera sofrimento naqueles com os quais ele também trava contato. Kardec vai dizer, a imperfeição do indivíduo gera sofrimento nele, no contato com os outros, gera sofrimento nos outros. E no choque dos relacionamentos, em que espíritos imperfeitos travam contato com as suas imperfeições uns em relação aos outros, a humanidade amadurece nesse atrito, cresce com as experiências, progride, evolui, desenvolve sabedoria no contato com o vício, no contato com a imperfeição, amadurece, cresce espiritualmente assim. Olha só, Deus consegue retirar o bem do mal. Do próprio mal gera-se às vezes o bem, como às vezes da doença gera-se a cura. E às vezes a cura ocorre com esforços e com sofrimentos para acabar com a doença, para que o indivíduo seja curado. Então vejam que coisa interessante, né? E que Kardec aqui coloca de uma maneira sensacional. Mas o Espiritismo vem dizer que há um sentido para o sofrimento. Esse sentido é um sentido evolutivo. O Espiritismo explica que o sofrimento não é aleatório, né? É muito difícil sofrer uma ocorrência e dizer assim, não tem sentido nenhum esse sofrimento, mas eu estou sofrendo. É muito mais fácil eu ficar indignado, revoltado, me sentindo injustiçado, se aquele sofrimento não tem sentido nenhum. Mas, do ponto de vista espírita, nada me acontece que não seja algo que é permitido pelo alto. Portanto, nada me acontece que não tenha um propósito de progresso espiritual para mim. Nada me acontece que eu não tenha alguma implicação, seja no sentido de que eu estou resgatando algum débito, sem dúvida, seja no sentido que eu estou sendo convidado a amadurecer as minhas virtudes e a testá-las. Como é que se testa virtudes? Como é que se testa realmente as virtudes? Se não, nas provas. Eu sou testado nas provas. Como é que eu testo o perdão? Como é que o perdão deve aparecer? O perdão só pode aparecer diante de ofensas. Como é que eu testo misericórdia e compaixão? Minha virtude de misericórdia e compaixão só se torna sublime se eu tenho a oportunidade de exercitar diante de ofensas. Como é que eu treino paciência? Como é que eu exercito paciência para um dia internalizar ela por completo? Diante de pessoas que me irritam, diante de pessoas que são ansiosas, que são inquietas e que testam a minha paciência. Então, essas são provas. Provas que têm a ver com o contato com os outros, com a imperfeição alheia, mas que o Espiritismo dá sentido a elas. Não, eu estou passando por uma prova que deve ter a ver com o meu passado espiritual, ou então, se for o caso, com as minhas imperfeições que eu carrego. E essas imperfeições geram, portanto, essas provas que são testes para eu melhorar essas imperfeições. No momento que eu mudar essas imperfeições e que eu superá-las, aquelas provas não me afetam mais. Porque perdem a função pedagógica. Diz Emmanuel, todo limite que eu experimento no mundo exterior é sintoma de um limite interno que eu carrego. Quando eu supero esse limite interno, diante das ocorrências de limitação exterior, os limites externos perderam a sua função pedagógica e não tem sentido mais para existir. É claro, se eu, por exemplo, sofro muito com humilhação, eu sou humilhado no meu orgulho, é porque eu me sinto humilhado, é porque eu tenho o ego ferido. É porque, no fundo, eu sou muito orgulhoso, porque só se sente humilhado com uma ofensa quem, na verdade, está com o ego ferido. Quem não tem orgulho não se sente humilhado, não se sente afetado com aquilo. Então, eu me sinto afetado, me sinto agredido, porque eu estou trabalhando o meu ego. No momento em que eu me desprender um pouco dessas quiquilharias, dessas coisas sem valor e do valor que eu coloco no meu ego, na minha imagem, né? na boa impressão ou da boa consideração diante das pessoas, do que os outros vão pensar, essa importância que a gente dá, aquela agressão, aquela atitude que me fere tanto, já não me fere mais. Já não me sensibiliza mais. Por quê? Porque eu já superei ali a imperfeição. Então são provas ou são expiações, mas em ambas as situações tem um propósito evolutivo. Isso torna a experiência do sofrimento mais leve. Jesus disse isso, né? Meu jugo é suave,
Meu fardo é leve. Não é que você não vai sentir, você vai continuar sentindo. Não existe essa coisa de agora que eu sou cristão, agora que eu sou espírita, eu não sinto nada. Se você não sente nada, você tem algum problema de sensibilidade. Né? Os espíritos superiores, eles sentem mais do que a gente, porque são mais sensíveis, são almas mais sensíveis. Mas eles têm uma resistência diante do sofrimento muito mais do que a gente. A questão não é ser mais sensível, a questão é conseguir ter resistência a pressões, a situações as mais variadas. Então, o jugo é suave e o fardo é leve porque os problemas continuam existindo. Os desafios e sofrimentos continuam existindo. Mas é a nossa forma de encarar o problema que muda. O consolador que o Espiritismo não é no sentido de tirar a dor, tirar o sofrimento. Se o sofrimento tem um propósito de me amadurecer, o Espiritismo não vai tirar o passe de mágica a dor. Que privilégio é esse? Não, o sofrimento vai continuar existindo. Mas a nossa forma de encarar o sofrimento faz com que o sofrimento não doa tanto e, sobretudo, não nos leve ao desespero. Essa é a consolação. Não nos leve à inquietação. Não nos leve ao desequilíbrio. Eu continuo sentindo. Sentir, eu vou sentir o sofrimento. Mas esse sentir não vai ser ao ponto de eu me desesperar. Não vai ser o ponto de eu me desequilibrar. Porque como eu compreendo o sofrimento, aquele sofrimento me dói, mas não me dói demais. Não me dói tanto. Por isso que o jugo é suave, o fardo é leve, porque minha forma de encarar o sofrimento, que a psicologia chama de ressignificação, se eu ressignifico a minha vida, se eu dou outro sentido, outro significado à minha história, as coisas mudam por completo, é a proposta que o próprio Espiritismo faz. E essa proposta é que oferece meios de eu exercitar uma outra coisa, porque ressignificação é a compreensão e resignação é a atitude emocional. Ressignificação é a compreensão intelectual. Eu compreendo e aquilo me torna mais fácil. E resignação é quando eu coloco a ressignificação em prática. Quando eu compreendo e agora eu ajo de uma maneira diferente, de acordo com essa ressignificação, diante do sofrimento. Quando, por exemplo, eu lido com o sofrimento de uma maneira tranquila, de uma maneira emocionalmente madura. Resignação não é aceitar tudo, não é isso, comodamente. É saber tentar modificar aquilo que eu posso modificar e saber compreender e aceitar aquilo que eu não posso modificar. É essas duas atitudes. Ou seja, o sofrimento vem, eu recebo inicialmente de maneira serena e mudo aquilo que eu posso mudar para retirar o sofrimento. Ou seja, eu nem vivo numa atitude de defesa antecipada e de luta, nem vivo revoltado quando o sofrimento se instala. Eu tenho uma atitude sempre serena. A resignação, portanto, é uma atitude de maturidade. É uma atitude de sabedoria. Lidar com o sofrimento de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. Afinal, diante de situações difíceis, às vezes até de fatalidades, adianta eu brigar com todo mundo, eu me exasperar, eu blasfemar. Portanto, a resignação é uma atitude de inteligência emocional, porque eu blasfemar, eu me revoltar, vai adicionar mais sofrimento ainda ao sofrimento que eu já vivo. Eu já vivo um sofrimento difícil e agora eu adiciono o sofrimento da revolta, o sofrimento da não aceitação, o sofrimento de ficar irritado, aborrecido. Eu estou adicionando novos elementos ao sofrimento que eu passo. A resignação proporciona uma atitude emocional de extrair o melhor que o sofrimento me faz. Ou seja, aquele elemento que o sofrimento pode fazer me modificar numa pessoa melhor e mais plena, na resignação, eu consigo, digamos assim, assimilá-lo. Eu consigo trazer para mim, eu consigo permitir que o sofrimento me modifique naquilo que ele pode me modificar. Porque a dor em si mesma pode me modificar em dois aspectos. Ou pode me tornar um revoltado, me modificou. Numa pessoa revoltada, amarga, numa pessoa cética, numa pessoa descrente, numa pessoa desconfiada de tudo e de todos. O sofrimento pode fazer eu ficar assim. Pode me fazer uma pessoa complexada, traumatizada, ou pode me fazer uma pessoa profundamente sábia, profundamente madura, profundamente inteligente emocionalmente a ponto de ir na essência das coisas, preocupado mais nas coisas que têm valor. Quando nós sofremos verdadeiramente, as coisas de fora perdem o sentido, porque elas não consolam. Elas são até interessantes. As coisas de fora, as coisas materiais, dão um colorido na nossa vida. É pra gente usar mesmo, pra gente gastar, pra gente usar, mas não preenchem. São vazias.
Diante de uma dor profunda, quem está me assistindo e já passou por uma dor profunda sabe que nada material, você olha para o lado, você vê as coisas materiais, nada pode o consolar. Nada de fora. Nada de fora. Eu lembro-me de uma experiência pessoal de sofrimento. Eu olhava para aquela coleção de CDs de música clássica, que é um prazer que eu tenho, né? Música erudita, música clássica, eu adoro, eu gosto da coleção, gosto realmente, aprecio a música erudita, aprecio também outras músicas, eu sou bastante eclético, mas especialmente em música erudita, e eu olhava para aqueles CDs, olhava, aquelas músicas me encantam, mas naquele momento não adiantava nada, ali era tudo vazio. As músicas poderiam até me dar até um estado interior de bem-estar por causa que a música proporciona, mas não confortavam em si mesmas, como não confortam as coisas materiais, as coisas de fora. Somente uma atitude profunda de dizer assim, eu não sei se eu vou sobreviver, mas eu vou seguir adiante, porque deve haver alguma razão. E essa razão vai se descortinar lá na frente. Há alguma razão de estar sofrendo agora. Eu não deixo de sofrer, eu não sou insensível. Eu não posso fingir que eu não estou sofrendo, que não está doendo. Mas a compreensão de saber que deve haver alguma razão profunda. Essa é a compreensão da resignação. Deve haver alguma razão profunda. E se eu conseguir lidar de uma maneira paciente, de uma maneira compreensiva, de uma maneira não violenta, essa é a atitude da resignação, não violenta. De uma maneira não violenta, eu vou conseguir adquirir os insights, a sabedoria, o repertório emocional que eu preciso diante daquilo. Até para conseguir dissipar a causa daquele sofrimento mais rápido. Porque se eu fico revoltado, se eu fico atabalhoado, eu nem paro para raciocinar e para tentar encontrar um caminho para aquilo, uma solução para aquilo. Porque há sofrimentos que têm solução. E que às vezes a providência divina nos permite que a gente sofra para a gente, inclusive, desenvolver a sabedoria e a inteligência para sair deles. Para sair deles. Às vezes a prova é essa. E aqueles que não têm jeito de sair, a prova é desenvolver sabedoria emocional para saber viver a vida bem, a vida que a gente tem, de maneira intensa, de maneira prazerosa, apesar das limitações que determinados sofrimentos nos causam. Do contrário, a gente vai ter uma vida fantástica e a gente vai ficar só focado naquele elemento que nos causa sofrimento, nos causa dor e vai ficar sempre insatisfeito. E nada tá bom. E nada presta. E tudo está ruim. E quanto mais a gente valoriza isso, mais isso cresce. Isso se torna uma espécie de tema único da nossa vida. Nada presta em minha vida por causa daquilo. Eu não consigo valorizar tudo que eu tenho de bom por causa daquilo. E aquilo me deixa insatisfeito para tudo em minha vida. O exercício de resignação é um exercício de apreciar as coisas como elas são. É um exercício de saber entender as coisas de uma maneira mais madura e mais correta. Essa é a ideia do exercício de resignação. É compreender as coisas de uma maneira mais profunda, mais interessante. É essa a proposta da resignação que o Espiritismo vem trazer. A prece, que aí está colocada por Allan Kardec, nesse item que a gente leu, é justamente, a prece diante de um sofrimento é justamente o exercício de resignação. A prece é o recurso máximo que a gente tem, se a gente não está conseguindo ter resignação, para exercitar. Se você está sofrendo muito, normalmente quando você está revoltado, a última coisa que você quer fazer é uma prece. Mas se você parar, respirar profundamente, tentar se acalmar e tentar elevar o pensamento a Deus, as possibilidades de resignação se abrem em sua cabeça, em sua mente. Você começa a sintonizar com os espíritos bons, com o seu anjo da guarda. A prece é o recurso mais forte e mais disponível que você tem, porque está na palma das suas mãos, para você fazer, se abrir ao divino, para exercitar essa resignação, se caso você não tenha essa resignação. E mesmo que tenha, a prece é um recurso para fortalecer a resignação que você já tem. Resignação, quando a gente fala resignação, é como se fosse aceitação. Não, resignação é muitas vezes uma atitude de otimismo, de aceitação dinâmica e otimismo, ou de compreensão otimista diante do sofrimento. A resignação pode ser assim.
Uma compreensão otimista. Porque às vezes está bastante acabrunhado também está revoltado e não aceitando. Há tristezas nossas que não são as tristezas normais. Claro que estar triste diante de uma dor legítima é natural, é até saudável, é uma resposta. Mas há determinadas tristezas que são tristezas de revolta. Eu não aceito o que me aconteceu e eu fico deprimido por causa disso. Então, a proposta da prece na resignação é justamente isso. E aí a gente volta aos mártires, aos santos, que não são compreendidos pela doutrina psicanalística. Por que não são compreendidos? Porque eles tinham uma dimensão, uma compreensão do sofrimento de tal forma que não era um masoquismo gostar de sofrer, mas era diante da possibilidade do sofrimento que estava chegando a eles, porque eles não estavam buscando o sofrimento, eles não viviam para cultivar a dor, não é isso. Mas Francisco de Assis com os estigmas, ou o apóstolo Paulo apedrejado diante do seu ideal missionário, é como se fosse assim: eu estou pagando preço por aquilo que eu estou fazendo, não sou eu que estou buscando o sofrimento, mas eu me exulto por dar um pouco de mim, porque eu não estou apenas aqui, eu não estou aqui apenas participando teoricamente, como alguém que vai num local e deposita apenas um recurso financeiro. Não, eu estou dando algo de mim, eu estou dando o meu suor. No caso deles, estavam dando até o sangue, né? Estou dando algo de mim. E dar algo de si é mais profundo do que dar. Eu posso dar coisas, mas se dar é algo diferente. Então a dor desses missionários não era um masoquismo. Era, na verdade, a alegria de poder sofrer em nome de um ideal. Quantas vezes uma mãe, diante de um filho, por exemplo, que está com febre, alta febre, e ela não mede esforço, não é que ela não cansa, é claro, perder uma noite ao lado do filho, é claro que tem um desgaste físico, mas a disposição e a abnegação da mãe é de tal forma que pergunte a ela se foi algum sofrimento. Ela vai dizer: de jeito nenhum. De jeito nenhum, é minha obrigação. O amor coloca as coisas de tal forma que ali não era um sacrifício, era amor. Jesus, quando escolheu ser assassinado na cruz, não foi sacrifício, foi amor. Ele não foi obrigado, ele escolheu, ele optou doar a sua vida de tal forma. Então, para um espírito desse, a dor para um espírito desse tem uma dimensão muito diferente da dor que a gente convencionalmente estabelece. O sofrimento para um espírito desse tem outra dimensão. É como se cada lágrima derramada deles fosse um exemplo de amor para a humanidade um dia copiar. É como se fosse ali uma palestra na prática. Em vez de ser uma palestra teórica, como eu estou fazendo aqui, é uma palestra no exemplo, na vivência. Como é bom dar um exemplo para um filho, a gente fica satisfeito quando o filho olha para a gente está dando um exemplo. A gente está, por exemplo, renunciando uma coisa e o filho olha a gente renunciar a alguma coisa. O que é que a gente está ensinando para um filho quando a gente renuncia uma coisa? Que eu não posso tudo e que ele também não pode tudo. Essa é a ideia da renúncia. Ora, esses espíritos nobres, esses espíritos superiores, nas renúncias que eles faziam, nos sofrimentos que eles vivenciavam, a partir dessas renúncias, eles estavam encaminhando para a humanidade uma mensagem de amor profunda e tinham a resignação já instaurada dentro deles mesmos. Por isso que a prece deles não era apenas uma prece para desenvolver a resignação como nós. No caso deles, era uma prece para exprimir já essa resignação. A resignação já existia. A prece era uma espécie de potencialização, de manifestação. Por isso que eles viviam êxtase. Um êxtase profundo. Emmanuel, em Paulo Estevão, narra um êxtase de Paulo. Quando ele começou a ser apedrejado em Jerusalém, ele fechou os olhos, começou a ser apedrejado, passou pela sua cabeça as memórias de toda a sua saga até ali, ele achou que ia morrer, e nesse momento ele teve um êxtase. E Emmanuel diz: já havia resgatado os débitos, já havia alcançado a paz divina, a região de paz divina dentro dele mesmo, reservada a todos os filhos de Deus. Ele escreve isso na obra imortal Paulo Estevão. Então, a doutrina espírita nos dá, portanto, essa explicação, nos dá essa compreensão, para que a gente tenha uma noção em relação ao sofrimento, não como uma forma apavorante, mas como uma forma de teste, de prova, as nossas virtudes, as nossas imperfeições e também um convite a amadurecer, a amadurecer. O indivíduo é livre quando ele consegue amadurecer diante do sofrimento, e não aquele que evita o sofrimento.
O indivíduo é autônomo quando consegue ser interiormente em paz diante de qualquer conjuntura externa. E esse é um desafio para toda a encarnação. É isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.